Todos os dias usamos marcas que fazem parte da nossa rotina. Acordamos com o alarme do iPhone, bebemos um café da Nestlé, vestimos uma peça da Zara, trabalhamos no Windows, fazemos compras na Amazon e à noite vemos uma série na Netflix. No final do dia, demos dinheiro a todas estas empresas. A pergunta é, e se em vez de sermos apenas consumidores, fôssemos também investidores? Por que é que não recebemos uma parte desses lucros de volta como acionistas? Bem-vindos à segunda sessão do XTB Market Sessions. O conceito de investir no que se conhece, popularizado por Peter Lynch, é a porta de entrada perfeita para a nossa próxima análise, que conta com Gustavo Araújo, analista financeiro registado na CMVM, Gonçalo Ribeirinho, fundador do Clube Finanças, e Vítor Madeira, analista da XTB. Bem-vindos, obrigada por se juntarem a nós. Hoje vamos focar-nos muito naquilo que são as chamadas love brands, as marcas que acabamos por usar todos os dias e que obviamente acabamos por ter algum tipo de ligação emocional a elas. À partida, é vantajoso ou desvantajoso? Começando aqui. É uma pergunta bastante complexa na minha ótica. Porquê? Porque, como acabava de dizer, a questão de ser uma love brand, ou seja, ter aqui algum impacto psicológico, pode afetar os nossos investimentos. Ou seja, por um lado é interessante porque nós conhecemos bem a empresa, sabemos o que é que ela faz, quais são os produtos, temos uma noção, não é, real sobre a empresa, só que ao mesmo tempo também há esta questão psicológica que o facto de nós ou acharmos que sabemos mais sobre essa empresa, ou gostarmos dessa empresa, esse impacto psicológico pode também afetar os nossos investimentos ao longo do tempo. Podemos dar um exemplo. Não é por eu usar, sei lá, uma Nike, não é? Eu uso sempre sapatilhas Nike e, por exemplo, as ações estão a cair, agora não sei de cor, mas, por exemplo, há 4 anos seguidos. Portanto, está aqui um exemplo em que, mesmo que nós possamos usar uma empresa, não quer dizer que essa empresa vá subir em bolsa. Portanto, isto é a primeira nota que temos que dar. Então vamos começar com o copo meio cheio e vamos primeiro às vantagens. À partida, estamos a falar de empresas grandes e que têm uma vantagem competitiva relativamente às outras e até um fosso económico que as protege das outras, certo? Certo. E eu diria que eu gosto de ser pragmático nos meus investimentos e gosto de transparecer esse pragmatismo para as outras pessoas que também estão a iniciar o mundo dos investimentos. Isto para dizer o quê? Que há um fator positivo, sem dúvida, destas love brands, porque torna tudo mais fácil e elimina as barreiras de entrada, o psicológico, que normalmente nós vemos, e os vieses comportamentais, que isto é um mundo complexo. Não é, porque toda a gente sabe o que é uma marca de Apple, toda a gente sabe o que é uma Amazon, toda a gente sabe o que é uma Netflix e eu diria que 90% das pessoas que estão aqui a ouvir-nos utilizam diariamente uma Netflix. Isso é uma vantagem. E depois a desvantagem, eu diria que é esta ancoragem emocional que as pessoas criam, o elo emocional que as pessoas criam com essas empresas. E no outro dia estávamos a falar, Vítor, que não podíamos, estar aqui ligados sempre, estagnados sempre ao mesmo portfólio, sempre às mesmas ações. E isso é uma veracidade que deveria ser aplicada em todo o nosso percurso dos investimentos. E claro, olhando para o que me perguntou das vantagens competitivas, estamos aqui a falar de investimentos a longo prazo. E quando estamos aqui a falar de investimentos a longo prazo, e o meu longo prazo é 20 anos, 25, 30 anos, para capitalizar ao máximo que conseguir dentro destas excelentes empresas, o sinónimo de excelentes empresas vem atrelado com as vantagens competitivas. E uma vantagem competitiva é uma camada, diria eu, de proteção para a sustentabilidade financeira e para a nossa blindagem patrimonial. Por outras palavras mais simples, olharmos para um castelo, em que na era medieval havia os castelos e havia as invasões inimigas, e nós podemos olhar para a vantagem competitiva, intitulada como moat pelo próprio Warren Buffett, que ele dizia que é, à volta do castelo, temos um lago enorme, em que dentro desse lago há tubarões, crocodilos, e para passar para o castelo, os inimigos para passarem para o castelo, há uma via apenas, que é uma ponte móvel. Eles chegam lá e essa ponte móvel levanta. Ou seja, isso está protegido pelo moat, pela vantagem competitiva. E é muito difícil penetrar naquilo que é o modelo de negócio da própria empresa. Portanto, eu diria, quando falamos de vantagens competitivas, falamos de love brands, não tem vantagens, tem desvantagens, como eu disse, e quando
olhámos para elas, que tínhamos a sensibilidade que será que isto é um investimento que eu possa ter durante os próximos 20, 30 anos, muito ligado àquilo que eu acabei de dizer que são as vantagens competitivas. Nas Love Brands, esta facilidade de acompanhamento também tem o seu peso na altura de escolher onde investir, porque parece muito mais fácil para a maioria das pessoas, obviamente, investir-se numa marca que se conhece e que se usa do que, por exemplo, numa empresa de exploração de minério. Isto faz sentido para a maioria das pessoas. Sim, até porque conhecer um modelo de negócio ou ter uma noção na prática, eu comprei este iPhone, aquele dispositivo, por esta razão, faz muito mais sentido quando olhamos para o nível de faturação, depois quando a empresa tem estes recebimentos e queremos saber como é que funciona este mecanismo. Agora, no caso da Apple, por exemplo, que tem os iPhones, nós quando temos, neste caso, este dispositivo e existem estas vendas, associamos muito, ok, existem estas compras, existe este nível de faturação e muito dificilmente, independentemente daquilo que possa haver a nível de concorrência, de conseguirem, ou seja, mesmo copiarem fazendo algo mais barato, de conseguirem que o cliente vá para esse dispositivo. Portanto, aqui o facto de ter estas pessoas, que estão muito associadas a esta marca, faz com que fiquem muito presas. Fideliza, no fundo. Exato, não é? fidelizem e depois, mesmo a nível de investimento, é muito mais credível em termos de estar associado àquilo que é a faturação contínua da empresa. Esta questão da Apple parece-me que não é sequer uma questão nos dias de hoje, porque está muito bem cimentada no mercado e é esse o horizonte também que se prevê. Mas no passado, e estou a lembrar-me, sei lá, há 25 anos, por exemplo, olharmos para outras marcas que estavam em voga na altura, que eram a Apple de hoje em dia, por exemplo, a BlackBerry ou a Nokia, ninguém suspeitaria que havia este viés no padrão de consumo que existiu. Esta pode ser uma das desvantagens, haver no fundo esta armadilha da maturidade de empresas que ou o padrão de consumo muda ou já não há capacidade para continuarem a crescer da forma como cresceram até então. Exatamente. Ou seja, se nós olharmos para o passado, vamos ver que, lá está, as empresas que eram as love brands da altura, hoje podem não ser. Essa é a grande desvantagem de nós nos ancorarmos no longo prazo a certas empresas, se não estivermos atentos. Como dizia ainda agora o Gonçalo Ribeirinho, vai haver situações onde nós vamos ter que alterar mesmo as nossas escolhas. E então, esta questão da maturidade, eu vou dar agora um exemplo real do que está a acontecer neste momento. Se nós formos ver as empresas que mais subiram agora nestes últimos 2 meses, e estamos a falar de valorizações impressionantes, na ordem entre os 80% a 160% em 2 meses, é uma coisa fora de série, de empresas maduras, empresas que tenham fundamentos de crescimento, maduras, desculpa, não quero dizer empresas, ou seja, reais que produzem, é isto que eu queria dizer. Então o que acontece? Se nós estamos ancorados nestas empresas mais maduras, mais nós conhecemos, corremos o risco de perder grandes oportunidades. E aqui, neste caso, as empresas que mais subiram foram empresas ligadas aos data centers, é o normal, não é? Neste momento a economia está a apontar para esse sentido e se nós formos ver, empresas ligadas aos cabos, ligadas à energia, para o próprio data center, ao software, as que construíam o data center, as que arrefeciam o data center, ou seja, tudo aquele ecossistema naquela zona. E então, estas são empresas mais recentes, não é? Que entraram no mercado há 2, 3 anos, 5 anos, depende, claro, depois também temos empresas maduras, como o caso da AMD, Nvidia, não é? Que também continuaram a puxar, e mesmo a Google e Meta, e entre outras. Mas isto só para dar então aqui a dar nota aqui às pessoas que, sim, há esse problema. Se nós focamos só mesmo nas low brands, corremos o risco de perder grandes oportunidades. As empresas também vão ser espetaculares, porque normalmente estas empresas já são mais maduras. Mas nesse caso concreto que estava a falar, o potencial de crescimento é muito maior, mas o risco também, não é? Aí já é questionável a questão do risco, porque aí já depende da maneira como nós estamos a investir no mercado. Ou seja, e claro, e aqui temos vários diferentes investidores, o que é interessante. Por exemplo, para dar nota às pessoas, claro, que não me conhecem, eu sou um trader, portanto, ou seja, eu entro e saio muito rápido do mercado, e estamos a falar de operações que duram 1 semana, 1 mês, 3 meses, 6 meses no limite, portanto, são coisas muito rápidas. Claro, se estivéssemos a falar com o Ribeirinho, ele já nos dizia operações a 10, 20 anos, portanto, é completamente diferente. O Gustavo, eu diria, operações de 5 anos, portanto, ou seja, é diferente. Mas na questão do risco, as pessoas têm que perceber antes de entrar, aí já vamos entrar numa questão que é, antes de entrar, quanto é que eu estou disposto a perder? E aí o meu risco está controlado porque eu
sei quanto é que posso perder. Portanto, é um bocado igual se eu entrasse numa Meta ou se eu entrar numa Vertiv, que é uma empresa lá está de coolers dos data centers, na verdade eu saberia quanto é que podia perder, portanto o risco está alinhado. Mas pronto, aqui já é mais complexo. Existe uma piada que é que idade é que tu tens? Isto é um trader. Que idade é que tu tens? E aparece um senhor idoso com os seus 68, 70 e tal anos a dizer tenho 14, tenho 22. Ou seja, este é o trader de hoje em dia. Este é o trader de hoje em dia. Este é o trader em que, normalmente, o que acontece é tem muito trabalho a fazer diariamente e eu sou completamente o oposto. Tenho uma filosofia completamente oposta. E pegarem no ponto do risco e também pegar no ponto que colocou ao Vítor, que é estas love brands de hoje não eram as mesmas de há 20 anos. E é verdade, mas voltando ao ponto das vantagens competitivas. Hoje olhamos para uma Apple e nós vamos estar sempre aqui a olhar muito para empresas conhecidas, porque também para ligar com o público que está a ver. A Apple hoje não é uma empresa, ou não olhamos para a empresa que é hoje a Apple versus as empresas há 20, 25 anos, que é, nós, hoje como a Apple, ela tem mais de 1,5 mil milhões de dispositivos espalhados por todo o mundo e é difícil, pelo menos eu falo enquanto consumidor, e eu acho que devemos ligar muito isto também ao consumidor, daí eu ter dito que nós vamos quebrando as barreiras à entrada se formos consumidor daquelas empresas que queremos investir. Portanto, aí eu conheço, enquanto consumidor, que eu hoje tenho um dispositivo da Apple, um iPhone, depois vou para um AirPod, depois vou para o MacBook. Portanto, a Apple sabe o que está a fazer e eu, de uma forma invisível, não sei o que está a acontecer, mas eu estou a ficar preso ao ecossistema da Apple. Para não falar ainda da cloud, da iMusic, ou seja, há todo um ecossistema. O ecossistema dos serviços. Aí já entramos num outro ecossistema, depois de estarmos fechados no ecossistema dos serviços, ela o que é que está a começar a fazer? A alavancar através do ecossistema de serviços. Eu disse ao contrário, ou seja, ela está-nos a aprender no ecossistema de produtos para agora alavancar o seu ecossistema de serviços. Isto não acontecia em BlackBerrys da vida, não acontecia em Nokias da vida. Está-me a faltar o nome, a concorrente da Netflix há 20 anos, Blockbusters. Blockbusters. Se nós fôssemos está a falir, acho que não está? Ou já faliu? Não, já faliu há muito tempo. Ela própria aceitou os executivos da Netflix e a Netflix queria vender a própria Netflix à Blockbusters e elas disseram não, arrependeram-se. Deixa-me só tirar aqui esta nota, que é esta falta de capacidade de inovação destas empresas faz com que o perfil, neste caso do consumidor, possa ser totalmente diferente do perfil de investidor. Porque, por exemplo, um investidor que adora comprar na loja da Zara, não é? Em que a empresa-mãe da Zara é a indústria, desenho, Inditex. Exatamente. Portanto, isto aqui pode ser completamente diferente, porque esta pessoa pode não estar a querer uma empresa que esteja a ter um crescimento menor, ou seja, que esteja mais maturada no mercado, com um crescimento constante, que pode talvez querer um crescimento muito mais exponencial, ou seja, acompanhar tudo o que é este hype e inteligência artificial e o boom que está a haver, e pode preferir algo muito mais tecnológico, seja associado à Apple, seja associado à Nvidia, seja associado à Google, Microsoft. Portanto, há de fazer aqui também a distinção do tipo de perfil que essa pessoa tem. Depois, já aqui outro ponto que eu queria mencionar, que é a pessoa pode ser uma grande consumidora de algo e não saber como poder investir. Por exemplo, o TikTok, não é? Muitos de nós utilizamos e gostaríamos de, por exemplo, investir nesta empresa, mas não conseguimos, porque é uma empresa privada. Sim. Bybit. Portanto, como é que nós fazemos? Nós temos que pensar como é que podemos lá investir indiretamente, porque, no fundo, a Bybit, portanto, a empresa-mãe do TikTok, utiliza muito os GPUs, portanto, os chips, que neste caso a Nvidia comercializa. E, de uma maneira ou de outra, ou seja, o desempenho e a valorização e o próprio sucesso do TikTok acaba muito por influenciar também a Nvidia, porque conforme vai tendo um desempenho superior, e isto utiliza muito no seu algoritmo os chips para conseguir tudo o que é geração de recomendações e tudo mais, portanto, em tempo real, isso utiliza uma quantidade absurda de poder de computação, e depois vai ter que encomendar mais, pedir mais poder, portanto, conforme tem o seu crescimento, e acaba por dar mais faturação à Nvidia. Portanto, aqui nós termos exposição à Nvidia acabará também por termos um impacto positivo se
o TikTok e outras empresas associadas Absorve continuam a tudo, não valorizar. é? Novidades Exato. que absorve tudo, todo o crescimento que houver. Eu acho que esse ela ponto até vai absorver. bater com o ponto do risco do Vítor. Pois, O Vítor disse, e tu disseste muito bem, que não é propriamente as empresas que, enfim, têm mais potencial de valorização que são as mais arriscadas. E eu concordo contigo, apesar de seres trader, eu sou investidor a longo prazo, eu concordo contigo nesta. Que é, quanto mais nós conhecemos de um determinado ativo, menor será o nosso risco. E quanto nós pagarmos por uma moeda de €1, 50 cêntimos, maior será o nosso potencial de retorno. Isto para dizer o quê? Que nós, academicamente, associamos muita volatilidade ao risco. Mas a volatilidade faz parte, claro, e é o normal do dia-a-dia e das semanas e dos meses dos mercados. E como o Peter Lynch, já que fizemos a introdução ao Peter Lynch e muito bem, que o pai do investimento em ações de uma forma simples, eu gosto muito dele por causa disso, eu diria que nós vamos investir nestas ações de uma forma em que aceitamos a volatilidade, porque se não aceitarmos, então lamento, porque o mercado financeiro não é para vocês. No decorrer agora da nossa conversa, vamos ter a oportunidade de ir olhando para as Love Brands por segmentos, ou seja, por tecnologia, por luxo, por retalho, por entretenimento. Mas antes disso, e se calhar fazendo já a ponte, vamos dinamizar ainda mais o nosso painel fazendo uma espécie de jogo das marcas. E então gostaria que me dissessem uma marca que usam todos os dias, que gostam, mas que neste momento não consideram que seria uma boa ideia investir. Ok? É uma pergunta difícil. eu posso começar. Força, Isso é com o exemplo que eu dei da Zara. Eu muito. compro bastante roupa da Zara devido ao custo-benefício. Na minha opinião, é uma das melhores marcas para comprar roupa para mim, porque eu identifico-me com o estilo e tudo mais. Só que, em termos de investimento, nós estamos a falar de uma empresa que, até segundo um estudo que eu fiz recentemente, entre 2018 a 2023 foi uma empresa que ficou basicamente estagnada em termos de valorização e desvalorização, portanto só oscilar durante o mesmo intervalo de preço e não saiu muito dali. Depois teve todo este desempenho a partir mais ou menos do final de 2022, portanto início de 2023 até agora, que ainda foi uma valorização grande, cerca de 100 e tal %, mas se olharmos para os rendimentos e para o resultado líquido, que sim, tiveram este aumento, não condiz muito com aquilo que foi a valorização da mesma. Ou seja, nós temos que também entender que o possível crescimento da empresa pode não estar associado ao preço da ação. Ou seja, é isso que se chama estar subvalorizada ou subvalorizada. É por isso que temos que ter muita atenção a isso. E acontece que, neste momento, a Zara, devido ao crescimento todo que teve em termos de valorização do preço da ação, a meu ver, não vai de encontro ao pouco crescimento que a mesma teve a nível de tanto rendimentos como resultado líquido. E depois, se nós fizermos uma coisa que, se calhar, depois posso detalhar aqui um bocadinho que é devido ao free cash flow, que é, pronto, quando nós temos já em consideração o CAPEX, a variação do working capital e tudo mais, ainda conseguimos ver que este crescimento ainda foi mais pequeno e, mais recentemente, até está em declínio. Portanto, uma empresa destas está em declínio, mas o preço da ação está a valorizar, começamos aqui a colocar em causa, então, mas será que mais tarde ou mais cedo ela não pode cair? Portanto, ok, vou continuar a comprar roupa, mas não quer dizer que vá comprar a ação porque eu não quero perder dinheiro, mas quero tirar o benefício daquilo que é o produto que eles têm. Excelente exemplo. Eu vou parecer contraditório, não é? Eu vou falar da Apple porque eu sou consumidor acérrimo daquilo que são os produtos e os serviços, mas não sou investidor. Outrora já fui, portanto, mas não sou agora. Isto porquê? O Gustavo falas muito de números, eu acho que os números são o passado e o presente, não é? E nós, para descomplicar um bocadinho o investimento, eu acho que deveríamos olhar muito para a parte da qualitativa. Não é? Exato. E dentro desta parte qualitativa já falámos de vantagens competitivas, já falámos de estratégia também do negócio, de uma forma indireta, mas eu falo da Apple, sendo consumidor e não ligando esta parte emocional, como eu disse no início, ao investimento em si. Isto porquê? Porque existe uma coisa chamada de custo-oportunidade e de o tempo que nós vamos monitorizar cada uma das ações. E eu sei que o meu teto máximo para o meu portfólio são 10 empresas. Quantas é que eu tenho? 10. Se eu quisesse colocar lá uma Apple, não estou a dizer que é uma má empresa. Eu tenho até uma boa tese de investimento. Mas versus as outras teses de investimento... Não estaria disposto a prescindir? Não, exatamente. Eu posso enumerar que tenho Amazons, Googles, Ubers, Netflix da vida, que também lá está, sou consumidor acérrimo de cada uma delas,
nomeadamente a Netflix, porque estou sempre diariamente com ela, e especialmente aos fins de semana. Mas a Apple, sendo o consumidor e casando com a parte qualitativa, é a coisa mais importante. Porque se olhássemos para uma monitorização de portfólio, ou um bocadinho antes, rebobinando a cassete, que é quando estamos a construir, e para as pessoas que estão a pensar em alavancar um bocadinho o seu património em ações, das duas uma, ou já têm algumas ações, ou estão a pensar em comprar as suas primeiras ações. Eu diria que foquem-se na parte qualitativa. Foquem-se em quais as empresas, fazer uma lista de 10, 15, 20 empresas que usam diariamente. Mas sendo um bocadinho mais específico, olhando para a visão. Para a parte qualitativa. Sim, mas ou seja, para o CEO, para a visão da empresa a longo prazo? A parte qualitativa é uma das coisas, vantagens competitivas. Okay. Modelo de negócio, como é que a empresa faz dinheiro, quais são os seus serviços, quais são os seus produtos, quem é que é o CEO, porque é aquela parte que nós temos que ter uma equipa de administração boa a alocar o capital das empresas pelas quais nós temos o nosso dinheiro. Portanto, isso tudo é parte qualitativa, porque é fácil nós chegarmos a um gráfico de 5, 7 anos e olhando aquilo, casando aqui com aquilo que estavas a dizer, é fácil sermos todos investidores, que é, ok, está a crescer a 7, 10% ao ano. É um investimento perfeito. Ora, está a descer, mas está a descer porquê? Ou cresceu porquê? Será que ela tem capacidade para crescer nos próximos anos? E é aqui o verdadeiro segredo. Eu diria que o meu portfólio, todo ele, foi construído com base 80% na parte qualitativa e é gerido com base numa primeira prioridade, que é tese de investimento, sempre dentro da parte qualitativa. Um bocadinho sempre, obviamente, não me desprezando da parte quantitativa, claro. A parte dos números. Tem que fazer dinheiro, obviamente. E pensando numa empresa, é a Apple, não dizendo que ela é uma má empresa, mas no prescinde. Não é melhor do que as outras 10 que já tem. Exatamente. Vítor. Muito bem, então, no meu caso, tiveste posso falar... Tiveste tempo para pensar. Sim, mas eu até estava a pensar agora no que é que eu iria, porque eu tenho uma ideia bastante diferente da do Ribeirinho agora no que ele Mas é isso que nós queremos, ideias diferentes para contrapor. Uma empresa, eu estava, por exemplo, a pensar Spotify, que é uma empresa que eu uso todos os dias, e, por exemplo, que não estou investido nela. Lá está, porque a minha visão tem mais a ver com onde é que o chamado smart money está a meter o dinheiro, ou seja, onde é que os grandes investidores neste momento estão a meter o dinheiro. Então é isso que eu me vou focar. Portanto, não interessa muito se eu uso a marca, se não uso, também não me interessa muito o CEO, nem as capacidades, se a empresa se tem bons produtos ou não. Porquê? Porquê que não me interessa esse tipo de questões? Porque isso já vai estar refletido em duas partes. Primeiro, vai estar refletido no preço, se de facto a empresa for boa, acredita em mim, se ela está a crescer as suas receitas, as margens, os lucros, todo esse tipo de métricas financeiras fortes, provavelmente o preço dela também estará a subir. Portanto, temos a indicação do preço, a primeira coisa, e a tendência. E depois a outra vertente na questão ou seja, se os produtos são bons, se o CEO está a fazer um bom alinhamento, nós vamos ver isso nas receitas, não é? Ou seja, quando as pessoas me dizem assim, Vitor, esta empresa lançou agora um novo produto, e eu vou fazer a pergunta, então, mas ela está a vender mais ou não está a vender mais? Eu não quero saber se ela lançou o produto. Não me interessa. Sinceramente, não me interessa. Porque isso vai estar refletido nas receitas, vai estar refletido nas margens, vai estar refletido nos lucros. E vai estar refletido no preço. Portanto, ou seja, eu vou entrar por essa vertente. Claro que eu entendo. Claro que se alguém está a investir há 20 anos, é óbvio que tem que estar preocupado com isto. Certo. Eu entendo, obviamente, não é? Porque senão a pessoa vai se perder e não vai conseguir acompanhar a empresa ao longo do tempo. Mas no curto e médio prazo não é assim. Mas no curto e médio prazo, essas métricas financeiras e o próprio preço, da maneira como, isto para as pessoas entenderem lá em casa, da maneira como o preço se está a desenvolver no gráfico, ele vai nos dar informação adicional. Portanto, por exemplo, e eu vou dar ao contrário, por exemplo, quando a Nvidia ainda não tinha lucros nada de especial, por exemplo, em 2022, no início de 2023, claro que ela já tinha grandes lucros, mas comparado com hoje era muito mais pequena, o gráfico já estava a subir. Portanto, ou seja, aqui nós não temos hipótese de chegar primeiro. Ou seja, mesmo que nós analisássemos a empresa e os produtos, ainda era muito difícil nós captarmos isso. Mas, por exemplo, o mercado já sabia. Ou seja, ela já estava a subir. Na altura dizia, mas porquê que a Nvidia está a subir? Não faz sentido, estes lucros não fazem sentido. Como é que ela está a subir tanto? Como é que ela já subiu 80%? Mas lá está, mas o mercado já estava a ver o que é que vinha aí. Portanto, é por aí. Portanto, eu tenho que me ligar mais a este tipo de coisas. E depois, a parte das métricas financeiras é só para eu ter a certeza que eu estou numa empresa que está a crescer. Porque senão o gráfico pode estar a subir e ela não valer nada. Atenção, não chega ao gráfico. Nós temos de mecanizar as contas da empresa. Mas o que eu quero dizer é,
o gráfico vai-me dar se está a haver procura nessa ação ou não, e depois, pelas métricas financeiras, vou justificar então essa procura. Basicamente é desta maneira. Não vais dizer, Vítor, agora fiquei curioso porque é que não investias na Spotify. Não, eu estou a dizer, porque ela, se eu não estou a errar, agora está com uma tendência de queda, não é? A curto prazo. Exatamente, só por isso. Se ela estivesse com uma tendência altista, eu poderia entrar novamente. Eu posso dar aqui o meu ponto, que é, por exemplo, é isto que eu falo, que nós se analisarmos as contas, que dia é hoje? Hoje é dia 13. Tu sabes o que é que se passou com o preço da ação e com as contas da Spotify até ao dia 13. Pronto, simplificando aqui, porque vamos ver sempre relatório a relatório e trimestre a trimestre. Sim, sempre. Tu falaste dos produtos. Isto é curioso porque se alguma pessoa souber os produtos que ela vai lançar e quanto é que aquilo vai colocar como incremento na faturação, aquilo vai precificar no preço. Exatamente, ou seja, o mercado vai logo antecipar. Eles ainda estão para lançar o produto, já estão a começar a subir. Exatamente. E é por isso rápido, que nós, como investidores de longo prazo, e eu percebo que desde aqui o contraponto para curto e médio prazo... Sim, essa ressalva foi... Exatamente, as estratégias são diferentes, ou seja, ninguém está errado nem ninguém está certo. Exatamente. Eu só quero dar um contraponto aí, por exemplo, na Spotify e na parte qualitativa, porque é que ela é muito importante. Porque nós conhecemos hoje a Spotify, eu fiz uma análise há sensivelmente 3, 4 anos. Spotify era uma máquina de perder dinheiro. Eu analisei e vi que aquilo era insustentável para o modelo atual, naquele momento. Passado 3, 4 anos, portanto, estamos a falar no final de 2025, início de 2026, voltei a analisar e vi que o que estava a acontecer no passado é que a Spotify tinha à sua porta a indústria musical a tirar-lhe mais de 65% da margem. O que é que ela fez agora e o que é que nós vemos agora? E é isso que eles não estão a precificar no preço. E é isto que um investidor de longo prazo, na parte qualitativa, consegue ver e consegue tirar os maiores retornos. Que é, e eu ganhei esta sensibilidade na parte qualitativa, porque não só sou consumidor, como também sou investidor e vou seguir a empresa. Que é, eles estão a ir para o modelo de podcast e de audiobooks. As produtoras musicais têm aqui os direitos de produção e vão tirar 65% da margem à Spotify. Mas como eles têm aqui a grande audiência, eles vão alavancar através do podcast e do audiobook, em que vão meter lá a publicidade e vão ganhar 100% de margem. Vamos só aqui equilibrar um bocadinho os tempos e chamar o Gustavo também à conversa, até porque me pareceu que queria na altura reagir ao que o Vítor... Sim, toda a gente queria reagir. Aliás, haveria vários pontos, mas um dos que eu quero tocar é só na parte do Spotify, ou seja, eu acho que o Spotify ainda tem muito mais para conseguir desenvolver, ainda por cima com esta parte atual da inteligência artificial, porque da mesma maneira que o TikTok consegue fazer ótimas recomendações, parece quase magia, como é que ele vai recomendar uma coisa que vimos há pouco, pronto, e que nós tínhamos interesse, o Spotify também está a caminhar para isso, ou seja... faz isso mesmo, isso eu posso dizer como consumidor. Neste caso está também a utilizar a inteligência artificial, neste caso também a consumir e a comercializar, neste caso a encomendar os chips para que seja possível também fazer estas recomendações e como veem que isto resulta, não só na parte da música, mas também da que foi mencionada, dos podcasts, dos audiobooks e tudo mais, faz com que o consumidor fique muito mais agarrado, que até adquira, neste caso os planos, e subscreva. Portanto, isto no longo prazo, e eu estou a falar porque é uma das que eu tenho na watchlist, e isto era outra coisa que eu queria dizer, ou seja, empresas que nós consumimos, fazemos bem, pelo menos ter na watchlist para vigiarmos e, como tu disseste, após estes anos ou estes meses, estarmos atentos para onde caso esta queda, possa fazer sentido ou não, voltar a fazer uma análise, ver qual é que é a perspectiva, se mudaram de CEO, se calhar ter uma visão mais a longo prazo. E no caso do Spotify, é exatamente isso, ou seja, se eles focarem-se um bocado nisto e tentarem fazer recomendações cada vez melhores, por causa do uso da inteligência artificial, porque agora é totalmente possível, e o TikTok é prova disso, pode ser que consigam ter um modelo de subscrição cada vez melhor para que justifique, no longo prazo, terem uma faturação cada vez superior, porque eu acredito que eles tenham esse potencial, apesar de não ter a empresa no meu portfólio, mas é neste exemplo que demos, uma das empresas que eu vejo aqui algum valor. Antes de avançarmos e sairmos aqui do segmento da tecnologia, já falámos da Apple, já falámos da Nvidia e a Microsoft. Vale a pena a aposta em 2026? É a empresa mais utilizada no local de trabalho, só pelo Office, pelo Teams. Vale a pena esse investimento? É assim, eu vou dar aqui os meus 2 cêntimos. O Vítor já me vai contrariar, assim. Já estou a ver. O que é que acontece? Nós falamos do moto, ou seja, a vantagem competitiva que é difícil de copiar. Hoje em dia isso cada vez é mais difícil, ou seja, eu, por exemplo, eu já não uso propriamente o Office diretamente, portanto vou, neste caso, aos serviços da Google, que eles têm lá o tipo Word deles,
e qualquer coisa eu imprimo por ali, faço o trabalho por ali. Portanto, para mim é muito mais fácil trabalhar com as ferramentas da Google, que basicamente é uma cópia daquilo que é a Microsoft. Mesmo em termos de Google Docs, que é uma imitação, pronto, do Excel, para mim dá mais facilidade porque eu utilizo mais os serviços da Google. Portanto, aquilo que é o mote da Microsoft é totalmente diferente atualmente, porque em 1990, quando realmente tinham o mercado todo e era impensável, porque o custo que era termos que aprender a utilizar outro software, outra coisa, outro computador, que não utilizaste aqui o Windows, pronto, era um grande problema. Ou seja, aqui o facto de haver a parte de tempo que consome a termos que utilizar outra coisa faz com que exista a tal fidelização que falámos ao início. Mas, por outro lado, se hoje em dia já existe esta réplica e até conseguem fazer coisas mais fáceis, acaba por tirar um bocado da possível cota da Microsoft. Mas a Microsoft, na minha opinião, é ainda mais do que isto. Agora até posso passar um bocadinho a palavra ao Vítor. Diga lá, Vítor, então. Exato. Não tinha nesta nota. Não, o que eu ia dizer era só ia falar sobre a parte financeira mesmo da empresa. O que nós vemos é que a Microsoft, pronto, ela tem estado um bocado estagnada já há algum tempo, não é? Eu agora não tenho... Eu tenho o gráfico na minha cabeça, mas não sei os preços ao certo, mas eu diria que ela está aí desde 2024, que anda o chamado range lateral, ou seja, sobe, desce, mas não consegue sair dali. Pronto, é uma empresa excelente, não há qualquer dúvida, não é? E em termos de modos, todo esse tipo de questões, o que é que eu vejo, o que é que eu vi na Microsoft, e já agora até vou ligar também com a Meta, que são neste momento as duas empresas mais fracas das Big Seven, em termos de preço, lá está, em termos de tendência de curto prazo, são as empresas que têm, ou seja, subido menos, e o que vemos é que ambas essas empresas têm uma coisa, se nós olharmos para as contas, se nós olharmos o que acontece, a parte da net debt, que é a dívida líquida, ou seja, é basicamente toda a dívida que a empresa tem, menos todo o dinheiro que a empresa tem. E neste momento, o que acontecia no passado é que estas empresas, tanto a Meta como a Microsoft e como as outras Big Seven, elas tinham sempre uma dívida líquida negativa. O que é que isso significava? Significava que a empresa estava carregada de dinheiro, ou seja, se ela quisesse outro dia, chegava aos bancos, está aqui. Minha dívida está liquidada. E pela primeira vez, não sei se é pela primeira vez, atenção, mas mudou agora, tanto a Meta como a Microsoft ficaram com net debt positivo, ou seja, os seus cash and equivalents em relação à sua dívida, pela primeira vez, ou pelo menos do que eu estou agora a acompanhar, não é pela primeira vez, acho que isto já aconteceu mais vezes, mas agora voltou a inverter, dizendo assim. Portanto, o que é que acontece? Acontece que neste momento, estas empresas investiram tanto dinheiro, tanto a Meta como a Microsoft, tanto dinheiro, que até se endividaram a um nível que eu não vou dizer preocupante, ainda não é preocupante, mas é um nível que, para estas empresas, pronto, não é normal. E o que acontece? Acontece que os investidores já estão a olhar, então, lá está, mais uma vez, para o futuro, que é, ok, então a Meta e a Microsoft estão a gastar rios de dinheiro. Como é que é? Este dinheiro vai dar retornos para nós ou não? Basicamente é isto que os acionistas estão a perguntar. E se não derem, claramente estas empresas vão ser penalizadas. É só isso. Agora, se as empresas são boas, são excelentes, claro que são excelentes, nem se põe em dúvida, não é? Claro que a Microsoft e a Meta são excelentes. Mas pronto, ou seja, e isso é o que se nota, que elas, eu acho que esta é a justificação porque é que elas não têm subido em relação ao que as outras subiram. É só isto. Pronto. Mas ao mesmo tempo não parece um bocadinho estranho, tendo em conta que a empresa valoriza à medida não só que tem essa capacidade de fidelizar clientes, mas também que mais pessoas estão a utilizar, como é o caso do Facebook, do Instagram, do próprio WhatsApp, que é para muitos a própria internet. Não é estranho que essa esteja a ser a tendência também? Nós estamos a falar aqui da Microsoft e eu tenho Microsoft, como um pequeno disclaimer antes de falar, tenho Microsoft no meu portfólio. Enviesado, então? Espera aí que vais lá a resposta. Nós Pode temos aqui já. três empresas. Não deixem isso para depois. Temos aqui três empresas. Temos a empresa do Vítor, temos a empresa do Gonçalo e temos a empresa do Gustavo. E cada um de nós tem 300, 400 colaboradores. E cada um de nós usa produtos da Microsoft, usa o bundle, que é onde está realmente aquilo que é o coração da Microsoft e a vantagem competitiva. Isso ninguém tira, porque se eu agora receber um fecheiro que não é Excel por uma análise de dados da empresa do Vítor, de um dos colaboradores do Vítor, eu não vou agora aceitar porque eu tenho 300 pessoas a utilizar um produto da Excel, ou PowerPoint, ou o que seja. Isto para dizer o quê? Que temos estas tendências a curto prazo, claro, muito por causa de narrativas. Ainda nesta semana vi
um grande investidor, já não me estou a recordar no nome, mas gera um fundo de 50 mil milhões e que reduziu a sua posição da Microsoft de 10% para 1%. Porquê? Narrativas. E essas narrativas é o que o levou a vender também há 2 anos a Google. O que é que aconteceu à Google? Ou seja, quando nós olhamos para as narrativas e aqui encaixamos a inteligência artificial, nós não vamos... Aí, isto é para ti, que gostas muito de números, que é a Meta está a fazer dinheiro com o seu investimento interno de data centers e investimento de infraestrutura de AI. O caso da Microsoft também já está a ser materializado. Enquanto isto está a ser materializado, temos a base a proteger. No caso da Microsoft, é o bundle. Eu posso dar outro exemplo. O Slack. O Slack, não sei se toda a gente está aqui a par do Slack, Não sei bem, não. é um Teams que é sem dúvida um produto 1000 vezes melhor do que o Teams, Microsoft Teams. No entanto, quando a Microsoft lançou o Teams para empresas, mesmo depois de ter um Slack no mercado, exponenciou a toda a base de clientes, a toda a base do bundle. Porque é eu dizer-te assim, como a Microsoft, tu tens 300 colaboradores, tens aqui o Microsoft Teams gratuito, os 300 colaboradores vão utilizar. E depois eu faço a precificação do preço mais tarde. Ou seja, é o pricing power. Dentro das vantagens competitivas, há várias vantagens competitivas. E eu posso dizer, olha, está aqui gratuito, mas daqui a um ano vamos aumentar os preços, como aconteceu em 2022, em 20% do bundle dessa Microsoft. E nós, como estamos a casar todas as empresas e todos os colaboradores no mesmo bundle, e não posso mandar um ficheiro diferente, lá temos que ficar no bundle da Microsoft e ficar no bundle da Microsoft. Conseguimos desempatar? Não, Ok, é ok. isso. A Quero facilidade... dar aqui um exemplo agora para contradizer. Vamos só dar a palavra primeiro ao Deixa-me só Gustavo e dizer depois isto, que já é, passamos a ao facilidade que existe também é um benefício para as empresas. Ou seja, se tem neste caso, o benefício de facilidade e de poupar tempo, acabarão por também utilizar e ficam agarradas, que é aquilo que o Gonçalo deu como exemplo. Agora, ainda pegando aqui no Vítor, aquilo que ele disse, e agora vou um bocadinho mais para análise financeira, que acho que neste tempo já é ok estar aqui a desenvolver um bocadinho para uma coisa um bocadinho mais avançada, que é quando nós estamos a olhar para a dívida total que ele disse e realmente deduzimos aquilo que a empresa tem em caixa e deduzimos os investimentos a curto prazo, que é isso que dá a dívida líquida, nós também temos que compreender, ok, passaram a ter uma dívida líquida de negativa, que era algo bom, isto parece um bocado estranho, ter ali que a negativa é algo bom, mas pronto, passar para positivo é algo mau, sim, isso aconteceu, mas também temos que pensar o seguinte, ok, que eles reduziram muito a caixa equivalente, portanto, as disponibilidades que eles tinham no banco para fazer, portanto, a liquidez para fazer face àquilo que queriam, seja em termos de despesas ou investimentos, mas olharmos para aquilo que não estamos agora a mencionar o termo, mas pronto, investimentos vamos associar a CAPEX e associar a aquilo que é o benefício para a empresa no longo prazo, mas também para a atualidade. Portanto, agora vou só dizer aqui uma fórmula para a qual eu gosto de mencionar para reterem, que é olhar para o free cash flow to the firm, em que olhamos para, neste caso, para o EBIT, deduzimos os impostos, somamos as amortizações para termos o cash flow operacional e depois aqui é que começa a parte bonita, que é olhar para aquilo que a empresa pegou naquilo que ele falou em caixa, que foi para investimentos, portanto para o CAPEX, e deduzimos este cash flow operacional. Portanto, deduzimos a isso, deduzimos também a variação do working capital e acabamos por ter o free cash flow to the firm. E aqui é importante vermos se, com base nestas deduções, ou seja, considerando este bolo, se a empresa, mesmo tendo feito este investimento, se continua a subir ou a descer. E aqui, se a mesma continuar a subir, tendo feito aquele investimento que ainda tem repercussões superiores no longo prazo, faz com que o possível crescimento ou a possível valorização possa ser ainda superior se agora está boa ao ter o crescimento, mesmo considerando isso, e no futuro, quando houver o reflexo do investimento que foi o atual. Pronto, era só este ponto que eu queria acrescentar. Antes de passarmos a outro segmento, o Vítor queria Sim, acrescentar. só queria dar aqui uma nota. É contra mim, não é? Não, é só para dar aqui outra visão. Ou seja, ok, aqui estamos com o exemplo da Meta, onde, e lá está, e não há dúvida, a Meta, se eu não estou a erro, temos os melhores resultados sempre, em termos de lucros, margens e receitas. Portanto, é incrível. E mesmo assim está a cair, não é? Ou seja, como é que está a cair? Ou seja, está lateral, pronto, mas não está a subir, quando tudo está a subir. Mas, por exemplo, agora vamos olhar então para outra empresa, outras empresas. Por exemplo, umas empresas têm sido muito penalizadas, o caso da Salesforce, o caso da Adobe, o caso da ServiceNow, que são empresas, lá está, de software. Isto são empresas excelentes. Elas tiveram os melhores resultados de sempre, mas elas estão a cair. Eu agora não sei de cor, mas para aí há 2 anos que elas estão a cair. E isto
E lá está, é aqui que eu também quero ver. Eu quero vos mostrar, que às vezes não basta olhar para os números. Porque o mercado, lá está, porque o mercado está sempre a incluir as expectativas futuras. Ou que podem ser narrativas, podem ser, mas também há narrativas para o lado positivo, como também há para o negativo. Mas aí a explicação está nessa expectativa do futuro? Exatamente, ou seja, porque como é que nós justificamos, por exemplo, que a Adobe, com os melhores resultados sempre, está em mínimos dos últimos 5 anos? Estás a pegar num bom exemplo, porque aqui é a geração de imagem, que nós associamos a Adobe à criação de imagem. E agora PDFs, Photoshops... E agora eu acho que qualquer um de nós vai ao ChatGPT, vai ao Cloud, seja o que for de inteligência artificial, para gerar a imagem que nós queremos. Exatamente, ou seja, o mercado já está a antecipar de, ok, a Adobe tem os melhores resultados hoje, mas não vai ter os melhores resultados daqui a 3 anos, ou 4 ou 5. É o que o mercado está a antecipar. Agora, será que vai acontecer? Não sabemos. Mas o mercado, lá está, mais uma vez, reage antes e já está a fundar as ações antes disso acontecer. Agora, o que vai depender de tudo é a falta ou não de capacidade que eles têm para inovar. Se eles vão conseguir inovar ou vão ficar estagnados, como aconteceu a outras empresas que não conseguiram inovar e acabaram, pronto. Portanto, por isso, quando nós olhamos para boas empresas, moat e essa questão, o problema é este, é que às vezes há disrupções tecnológicas que podem mesmo alterar e embora nós dizemos, mas ninguém vai deixar de usar PDFs, não sabemos, sei lá, se não vão, não sei. Há um segmento que, curiosamente, nenhum de vocês falou até agora, que é o do luxo e que muitos acreditam que é aquele que melhor consegue repassar a inflação por esta questão também de que não só fideliza aquele nicho, não é, os seus clientes, mas também é uma questão de status. O grupo que integra a Louis Vuitton, por exemplo, é um bom exemplo disso ou temos outros ainda melhores dentro deste segmento? Se temos outros melhores, eu não sei, porque não é a minha especialidade esse setor. Não sendo a minha especialidade, eu sou o primeiro a dizer que estou fora. Mas é aquela coisa de focar no ciclo de competência. Porquê é que eu não estou focado nesse ciclo de competência e, para mim, não é um bom ciclo de competência a ser aprimorado? Porque o setor de luxo, eu diria que vai de acordo com o perfil do investidor. Porque se formos olhar para o perfil de investidor que quer preservar capital, um setor de luxo, na minha ótica, é excelente. Agora, eu tenho 29 anos, eu tenho o meu objetivo, o meu horizonte temporal é daqui a 20, 25, mais tardar, eu quero capitalizar. E esse tipo de setores, como estão muito são muito uma commodity, são todos iguais, entre aspas, mas estão dentro do setor de luxo e cada uma com a sua marca e cada um com o seu estilo. O grupo da LVMH não é diferente. Temos dentro do grupo da LVMH empresas muito conhecidas, Dior, a Sephora, a Louis Vuitton. Não sei essas. Não sei as marcas. E até a Sephora, que eu acho que é do desconhecimento da maioria das pessoas e que abre aqui a porta para não só camadas mais jovens, mas também aquele luxo dito acessível. Não é? Sim. E até está a fazer concorrência com uma nos Estados Unidos que se chama Ulta Beauty. Mas o que é que elas estão a fazer? Elas estão a aplicar um bocadinho, para não se desviar àquilo que é a sua narrativa enquanto marca, que é luxo. Elas estão a aplicar marcas mais luxo dentro de uma Sephora versus essa Ulta Beauty que ela aceita de tudo, ela aceita marcas brancas, ela faz a sua própria produção também de marcas, mas isto para dizer, e para concluir também o meu raciocínio, que eu, como tenho um perfil de capitalização, eu não vou para estas empresas, nomeadamente Ferraris da vida. Eu preferia, por exemplo, uma Ferrari. Que aí é todo um clube exclusivo, não é? É todo um clube exclusivo, sim, do que propriamente uma LVMH. Mas isto para preservação de capital, não para capitalização. Eles têm lista de espera até 2027. Superior a 2 anos, para alguns anos. Sabem, estou a ver que sabem. Estou na lista, não é? Mas eu sei que as ações estão a cair, isso eu sei. Isso é o que é que interessa. Por acaso, é uma das coisas que eu não acompanho, nem sei se estão a cair, mas sei que uma das estratégias que eles têm é muito pela escassez, ou seja, para aquilo que é o exclusivo. Portanto, mesmo que eles consigam reduzir a quantidade de vendas, eles conseguem aumentar, neste caso, a faturação por causa das margens. Eles aumentam as margens e têm aquilo que falámos da fidelização com os clientes que estão dispostos a pagar, seja o que for, e a mesma continua a ganhar dinheiro e dinheiro. Eu diria que eles só têm duas... E a segunda é um bocadinho que havia. Eu diria que eles só têm duas vantagens competitivas, que é o pricing power, eu, enquanto consumidor da Ferrari, como estou numa classe muito alta, enquanto em termos financeiros, não tenho problema nenhum de aceitar mais 10 mil ou 20 mil euros num Ferrari, não é? Ou 100 mil, ou 1 milhão. Ou 100 mil. No bolo todo não faz essa diferença. Exatamente, não faz moça nas minhas finanças.
E eles têm essa vantagem competitiva, mas não têm a vantagem de escalabilidade como tem uma Microsoft, mesmo olhando para outros produtos que não são de luxo, que são aqui empresariais, têm escalabilidade e têm aquilo que nós gostamos, dentro do investimento de longo prazo, o operational leverage, a alavancagem operacional. Para os mesmos custos, eles conseguem aumentar de uma forma absolutamente incrível aquilo que são as suas receitas. Exato. Não quer dizer que a Ferrari não o faça, mas lá está. Teria-se que adaptar, teria que inovar, teria que arranjar uma forma, mas a estrutura que já está montada nessas empresas é muito mais escalável e, portanto, muito mais acessível. Claro. Exatamente. Concordo totalmente. Daí a capitalização o valor da marca, versus não é? Ali também tem a questão do valor o brain mode, sim. Pois, que entra no goodwill, na parte... Saindo do luxo, no retalho, já falámos aqui um bocadinho da Amazon e depois temos, por exemplo, um grupo, Sonai, Jerónimo Martins, aqui, e já vimos isto acontecer em situações de crise, como por exemplo a pandemia, quando tudo estava a cair, aqui as pessoas têm de comer. Portanto, é um investimento previsível e bom ou não necessariamente, Vítor? Eu diria que nunca há investimentos bons e previsíveis, não é? Todos eles têm as suas coisas boas e más. No que toca a essas empresas de retalho, pronto, as empresas de retalho têm margens muito baixas, ou seja, são empresas claramente que não é o meu interesse, porque é isso, não crescem, crescem muito lento, ou seja, se nós formos ver a margem líquida da Jerónimo Martins, eu não sei agora de cor, mas eu diria que é para aí na hora dos 4%, portanto, significa que cada euro que eles vendem ganham 4 cêntimos, não é? Portanto, margens muito, muito baixas. Mas para um perfil mais conservador, faria sentido? Mais conservador, era mais nesse sentido a minha isso faz com que, lá está, que as flutuações também não vão ser assim tão altas, embora eu acho que ela já está a cair 10% desde o início do ano, portanto não é assim tão... Nunca há nada seguro, não é? Nunca há nada seguro. Portanto, sim, aí as pessoas vão se focar mais numa questão de dividendo, investimento a longo prazo, podem reforçar, por exemplo, nas quedas para aproveitar como investimento. Não acho que seja a melhor estratégia, mas pode ser uma estratégia, sim, a adotar. Eu só queria tocar ainda num ponto do luxo, que era, lá está, mais uma vez eu dava a nota do preço, não é? Ou seja, quando o pessoal diz, agora está bom para investir nas empresas de luxo, é questionável, porque se estamos a ver, por exemplo, lá está mais uma vez, a Louis Vuitton está a cair, acho que já está a cair, se eu estou a menor dos 40% em 3 anos, portanto, é uma empresa que está a desvalorizar uma velocidade até bastante alta para uma empresa tão grande. Portanto, não é um bom sinal, não é? Tecnicamente. Nós estamos mesmo a terminar esta nossa sessão e nestes minutos finais gostava de fazer uma pergunta para a resposta um bocadinho mais rápida, a cada um quase em título de resumo. E a pergunta é, tendo em conta tudo o que falámos aqui, podemos ser um consumidor fiel e um acionista inteligente ao mesmo tempo? Sim, totalmente. Desde que nós sabemos identificar o perfil, ou seja, o nosso perfil de consumidor e o nosso perfil de investidor. Podem não estar alinhados, pode não ser o mesmo, mas o mais importante é conseguirmos sentir-nos confortáveis naquilo que estamos a consumir e naquilo que estamos a investir para que cheguemos ao nosso objetivo. Se o nosso objetivo é rentabilizar o nosso investimento, então temos de ter aquele perfil de investidor adaptado e se queremos aqueles objetivos, seja para poupar, seja para ter aquela dieta, então aquele consumo, seja a nível mais direto de retalho ou mesmo de luxo ou não, temos que chegar a esse fim, portanto, entender os dois perfis. Gonçalo. Nós complicamos aquilo que é simples e olhando, eu gostei desta pergunta introdutória porque é muito aquilo que nós defendemos. Vamos simplificar aquilo que a maior parte das pessoas não percebe que é simples, que é um investimento em ações não é um mundo complexo. O investimento em ações não é preciso ter aquelas camadas todas a ser quebradas de vieses comportamentais para nós iniciarmos. E nós fazermos o casamento perfeito entre o investimento e onde é que nós somos consumidores, claro, dando esta nota aqui importante que o Gustavo mencionou, que nós nunca, só por sermos consumidores, vamos investir. Claro. Mas para quem quer começar a investir em ações, ainda por cima, em Portugal, que somos muito poucos, isto é uma das coisas que mais... Quero utilizar esta palavra, à falta também de outras, que é um bocadinho angustiante ver poucas pessoas não investirem em ações, aquilo que é um dos melhores, se não o melhor ativo para exponenciar o nosso património e para blindar o nosso património, muito por causa desta vertente de é muito complicado, é muito complexo. Não, com calma, façam um top 10, como eu disse, top 10, top 15 de empresas, olhem para aquilo enquanto consumidores e
liguem aquilo ao vosso investimento, aos vossos primeiros investimentos. Sessões como esta ajudem a descomplicar um bocadinho Exatamente. esses pensamentos. Vítor, muito rapidamente também para terminar. Sim, basicamente o Ribeirinho acabou já de dizer, não é? Ou seja, as pessoas têm que perceber o que é que querem fazer. Se querem investir a longo prazo, curto prazo, médio prazo, têm que entender bem isso é mesmo importante. E depois, pronto, na minha ótica, eu vejo o consumo ou por necessidade ou por uma questão de prazer e o investimento quero ganhar dinheiro. Portanto, esse é o objetivo. Não quero saber se estou a consumir esse produto ou não. Claro, pronto, é só a vantagem de conseguirmos entender melhor essa empresa. Na minha opinião, o mais importante no que toca a investimentos é começar o quanto antes para não estar sempre a adiar. É como se diz, não é o melhor dia para começar foi ontem. Exato. O segundo melhor é hoje. Sim, não, Exatamente. isso é claramente o melhor conselho. Sim. Muito obrigada Obrigado. aos três. É também um conselho que deixamos aqui. Já sabe, o seu próximo movimento pode começar aqui com a ajuda de sessões como esta e parceiros como o XTB. Obrigada e até amanhã.